Meus amados irmãos, queremos saudá-los com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando aqui pela nossa rádio web da Assembleia de Deus em São Miguel dos Campos, mais um programa Escola Bíblica Dominical. Aqui vos fala o pastor Jair Teixeira Rodrigues, pela graça de Deus, pastor deste campo eclesiástico. Comigo, diácono Samuel França, o auxiliar Avanil nos botões coloridos, juntos fazendo o melhor para que esta transmissão chegue até você e possa abençoar a sua vida. Todos os sábados nós temos esta programação voltada para a escola bíblica, trazendo uma reflexão no tema da lição para ajudar os professores e você que não tem acesso à escola bíblica em sua casa, em seu trabalho, poder também participar deste tema, deste assunto tão maravilhoso que nesta semana nós estamos falando sobre a última defesa do patriarca Jó. Muito bom estar com você, muito bom pastorear sua vida através das redes sociais, do nosso portal ADSMC. E nós queremos já deixar um versículo para você no Evangelho segundo São João, capítulo 10, versículo 11, Jesus falando, dizendo: Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Nós lemos esta semana uma frase, uma citação de Richard Sides, um grande homem de Deus. E ele disse: todas as coisas terrenas são como água salgada. Fazem apenas aumentar a sede, mas não satisfazem. Veja bem, todas as coisas terrenas são como a água salgada. Elas só fazem aumentar a sede, mas não traz satisfação. Já as coisas espirituais, as coisas de Deus, elas alimentam a nossa alma, elas satisfazem a nossa sede. Elas exatamente vêm para preencher o vazio da nossa alma. Por isso Jesus dizia: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Pois o Senhor Jesus aqui se apresenta como pastor que cuida, e que cuida muito bem das suas ovelhas, e que busca alimentá-las, satisfazê-las, preencher o anelo das suas almas. E é exatamente isso que nós aprendemos com o Senhor Jesus. Durante minha caminhada cristã, eu pude observar o comportamento de alguns pastores. Já tive pelo menos 22 pastores em toda a minha caminhada. E eu pude ver o quanto ao compromisso de cada um de pastorear o rebanho do Senhor, o rebanho que lhes foi confiado. Cada um me deixou uma lição preciosa. Alguns deixaram lições valiosas, né? Especialmente com um exemplo de vida, quanto a serem homens imitadores de Deus, dignos de serem imitados, realmente verdadeiros modelos ao rebanho. Porém, outros, lamentavelmente, nos trouxeram nada mais do que uma profunda decepção, no qual eu não recomendaria a ninguém ser imitado. Mas faz parte da trajetória. A Bíblia Sagrada é um livro também completo que nos traz bons exemplos e maus exemplos de homens de Deus. E aí, para nos tirarmos lições, não é? A Bíblia diz que tudo que dantes foi escrito é para ensino e proveito nosso. Assim também é a vida de pessoas que passam por nós. Uns vêm para nos abençoar, outros vêm para nos, muitas vezes, trazer sofrimentos, trazer decepções, e a vida segue, mas sempre focado em Jesus, aquele que nunca decepciona, aquele que é o bom pastor, que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Pois bem, essa experiência me levou a refletir essa semana a respeito exatamente como se deve pastorear o rebanho de Deus, né? Que lições nós podemos aprender? E aí fui observar as implicações, os desafios. Cuidar das ovelhas do Senhor não é fácil. Ontem à noite, em nosso culto, nós lemos o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 5, ele dizendo: olha, pastoreai, apacentai o rebanho de Deus que é entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente. Né?
como Deus quer, nem por sórdida ganância, outra tradução diz por torpe ganância, né? Mas de boa vontade, nem como sendo dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos ao rebanho. Glória a Deus. Ora, logo que o Supremo Pastor, diz na NVI, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa de glória. Então o apóstolo Pedro está fechando a sua carta, trazendo uma palavra para os pastores, para aqueles que servem na obra de Deus, para aqueles que trabalham com o rebanho do Senhor. Não é? Primeiramente mostrando que devemos trabalhar espontaneamente, de boa vontade, servindo de modelo e na expectativa de que uma coroa nos aguarda. Há uma coroa no céu que nos espera, uma recompensa da parte do Senhor nosso Deus. Portanto, que Deus abençoe a todos os pastores que me ouvem, a todos os presbíteros, evangelistas, servos da casa do Senhor, você que trabalha na música, você que trabalha em transmissões, você que trabalha no diaconato da igreja, em qualquer área da obra de Deus. Faça isso com alegria, faça isso com prazer. Aprendamos com Jesus, dar a nossa vida pela igreja, pelo rebanho do Senhor, sempre buscando fazer o melhor, o mais excelente, sabendo que no final teremos uma coroa, teremos um galardão. Nos dias de Pedro, coroa, galardão que era dado aos atletas vencedores, era uma girlanda de folhas e flores que murchavam. Mas quando o Espírito Santo revelou a Pedro a recompensa dos que servem a Deus, daqueles que cuidam da obra do Senhor, ele disse, olha Pedro, não vai ser uma girlanda de folhas, nem de flores que perecem. Vai ser uma coroa de glória. Que Deus ajude, que Deus abençoe a cada um de nós. Estamos começando mais uma edição do programa Escola Bíblica Dominical. Vamos de hino, vamos de música, vamos de louvor a Deus. Ouçamos este belo hino na voz de José de Paula, Eram Sem Ovelhas. Vamos cantar a nossa história agora. É um hino que ninguém conhece, é novidade. Tá? Vamos cantar com emoção, com alegria. Eu descobri, pastor João, pastor Roberto, o nome desta ovelha é João, é Roberto, é Oséias, é você. Canta. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a mãe cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Senhor, 80 anos que essas ovelhas vivem guardadas e protegidas por Ti. E quantas estão espalhadas que aqui conheceram este amor. Obrigado. Esta mesma história volta a repetir-se. Canta a sua história. Pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas e quer te salvar. Só a igreja.
Deus, que maravilha! Meus amados, vocês estão ouvindo o programa Escola Bíblica Dominical com o pastor Jair Teixeira, pela graça de Deus, pastor aqui do Campo Eclesiástico de São Miguel dos Campos, louvando a Deus por sua vida, louvando a Deus por chegar até você com mais uma programação que tem como objetivo edificar a sua vida através da palavra de Deus. Compartilhe este link, compartilhe este endereço eletrônico, para que outras pessoas também sejam abençoadas pelo Senhor. Olha, nós queremos saudar os nossos amados irmãos, internautas, ouvintes, que sempre estão conosco neste horário. O presbítero William Ricardo, ele dá a paz do Senhor Jesus Cristo a todos que estão ligados conosco. Jair Eugênio, nosso cantor aqui da sede, também ouve este programa. A Débora Cristo, ela dá a paz do Senhor Jesus, está em Canidé, Sergipe, ouvindo sempre esta programação. Deus abençoe a Débora e a todos os nossos familiares, irmãos e amigos aí no estado de Sergipe. Também o Adilson Vicente, em Maceió, ele saúda os irmãos com a paz do Senhor. A Elida Oliveira também saúda os irmãos que estão conosco. O Jackson Vilela diz que é bênção de Deus a programação da nossa rádio web. Também o Gessé Mendonça, nosso irmão Gessé Diácono, está ligado conosco, sempre acompanhando os programas. A irmã Miriam Brandão, minha esposa, também acompanhando o programa. Deus abençoe. A irmã Luciana Freitas, que Deus continue te abençoando, pastor Jair. A irmã Luciana Freitas, a missionária Luciana, o missionário Gleidson, eles estão na Espanha e sempre acompanham nossa programação. Que Deus abençoe os nossos amados irmãos. Também o presbítero Félix Rodrigues está sempre conosco, ele que tem aqui uma programação logo mais a partir das 21h30, o programa Basta Uma Palavra. Na verdade, nós temos programação a semana inteira, né? Nós começamos, estamos anunciando agora a nossa escola bíblica nesse horário, a partir das 21h30, Basta Uma Palavra com o presbítero Félix. Amanhã, pela manhã, teremos a nossa escola bíblica com Santa Ceia, né? Uma Santa Ceia festiva. Amanhã nós estamos com um dia de ações de graça pela existência do ciclo de oração aqui no campo, também a campanha visitadora. Pela manhã vai estar conosco o pastor Reinaldo Miranda, ele que é um dos secretários da nossa igreja, da nossa convenção do estado de Alagoas, vai estar participando aqui conosco dos trabalhos. E à noite também o pastor missionário João Bosco, vindo ali de Santana do Ipanema, para trazer uma palavra de Deus. A cantora Miriam Mical também vai estar adorando ao Senhor. O grupo Uniadesmic, que é a União de Esposas de Obreiros aqui da Assembleia de Deus, vai estar cantando. Também a União do Ciclo de Oração, todas as dirigentes vão estar aqui adorando ao Senhor na igreja sede. E teremos um grande culto de louvor ao nosso Deus. Então, amanhã pela manhã, a partir das 10 horas, nosso culto estará sendo transmitido, como também à noite, a partir das 19h30, nosso culto será transmitido e você pode estar participando desta programação. Na segunda-feira, aí vem o presbítero Gutenberg, sempre com sua esposa e alguém mais que ele convida para estar na programação, com missão da última hora, a partir das 19h30. Você é convidado para estar conosco. Esse programa tem sido uma bênção, né? Às terça-feira, programa Emaús, com o Rona Clécio e o João Veloso, também às 19h30. Outra programação abençoadora. Na quarta-feira, Confiando em Deus, com o presbítero Everton. Quinta-feira, aí tem um programa jovem com o diácono Jonatas, diácono Alain. Sempre esses irmãos, a partir das 19h30, estão aqui numa mesa redonda de jovens, discutindo, debatendo assuntos voltados para a juventude. É muito importante. E na sexta-feira, então, voltamos com o nosso culto de ensino da palavra de Deus. Estamos estudando a carta do apóstolo São Pedro, já estamos no capítulo 5, o último capítulo. Tem sido uma bênção de Deus. Então, nos acompanhe nesses cultos, nestas programações. Todas as noites, você entra no portal ADSMC e pode participar conosco também através das redes sociais, no Instagram, no Facebook. Bênção de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então, que Deus abençoe a todos que estão conosco neste horário. Nem sempre podemos citar a todos, mas sempre em um programa após o outro. Quem entra em contato hoje, a gente saúda na próxima semana, se não é possível. E assim vamos saudando sempre os nossos internautas, os nossos ouvintes, porque nós temos prazer
de se comunicar com você, de interagir com você. Coloca aí o seu like, né, se está sendo abençoado por esta programação. Faça o seu comentário. E nós só louvamos a Deus por sua vida e por todos aqueles que fazem a Assembleia de Deus aqui no campo eclesiástico de São Miguel dos Campos e em toda parte. Todos os servos de Deus, servas de Deus, pessoas amigas do Evangelho que estão conosco participando da nossa programação. Vamos de hino, vamos de música, mais uma mensagem musical, desta feita na voz do Vitorino Silva, Ele é Santo. Fizeste o mar, também fizeste o homem, a sua criação. Eu sou feliz por ser teu servo, o louvador da sua seara, e dizer ao mundo viu que santo és. Coração, receba o louvor como um cheiro suave às suas narinas. Quero servir a ti enquanto viver, quero te adorar até quando morrer. Quero dizer ao mundo que sou salvo e tu és santo, 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 santo. Santo, Santo, és Senhor. Ele é santo, nós servimos o meu santo, porque Ele é Senhor. Fôlego para dizer que tu és santo. Arranca o desamor do meu coração. Quero ser simples e amar o meu irmão e dizer ao mundo em tribulação que tu és santo, 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 santo. Em seu voar, cansada em atravessar o mar, encontra uma ilha e pode cantar: Santo, Santo.
anjos cantam santo, os serafins cantam santo, 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 santo és Senhor. Oh, tu és santo, nós servimos o Deus santo, Ele é Senhor. Bendito és, Senhor, para sempre santo és, Senhor. Nós agora queremos lhe convidar para uma reflexão na lição de número 10 da CPAD, que traz o tema Última Defesa de Jó. Olha que bom! Passamos as últimas lições estudando sobre as acusações que Bildade, Elifaz e Zofar fizeram a Jó. E agora, Jó se defende. Nesta lição, nós vamos perceber exatamente isto. Para tanto, eu quero convidá-lo para a leitura do capítulo 29 do livro de Jó, de 1 a 5, que assim nos diz a palavra do Senhor. E prosseguindo Jó, em sua parábola, disse: Ah, quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu, com a sua luz, caminhava pelas trevas, como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim. Amados, esse texto bíblico vai mostrar exatamente a reflexão de Jó, do seu passado e do seu presente. Nesta lição, nós vamos perceber que Jó faz uma retrospectiva de sua vida. Ele pôde ver o quanto foi abençoado, né? Embora o momento presente contrariasse todo o seu passado. Infelizmente, o presente de Jó teve mais força para embaçar o seu passado. Ele não conseguia recuperar a sua esperança. O sofrimento de Jó foi tamanho que sufocou a sua esperança. É muito importante fazermos esse exercício, meus queridos, uma retrospectiva, mas sem, contudo, perder a esperança. Na verdade, Jó não perdeu a esperança, mas em dado momento sua esperança ficou sufocada, não é? Ele quase não consegue respirar, vendo que era uma pessoa abençoada e que agora estava passando por momentos tão difíceis. O que Deus fez em nosso passado, meus queridos, deve nos trazer a esperança para o presente. Ora, se no passado Deus já te deu tantas vitórias, Ele é o mesmo, Ele não muda. Malaquias disse: Eu, Senhor, não mudo. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso só é possível uma vez que estamos em Cristo. Se você está em Cristo, se você já foi justificado por Cristo, descanse no Senhor. Confie no poder restaurador do nosso Deus. Do ponto de vista humano, nós sabemos que é impossível recuperar, não é, a esperança diante da tragédia. Porque no ponto de vista humano, nós olhamos muito para o presente, o que estamos vivendo. Mas do ponto de vista divino, passado, presente e futuro para Deus, é tudo a mesma coisa. Na força do Espírito Santo, querido, nós podemos recuperar toda e qualquer situação. Acredite nisso. No poder de Deus, nós podemos recuperar aquilo que se perdeu. Conforme Deus fez no passado, Ele pode fazer algo novo. Não é? A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Jó se lembra aqui do seu passado glorioso, mas ele vê
sua triste realidade atual. E isso como que tenta sufocar a Jó. Agora, o que lhe resta é escárnio, é vergonha, mas Jó faz uma última apelação ao tribunal de Deus. Jó faz um apelo, faz uma defesa para que Deus visse a sua integridade e pudesse lhe restaurar. E nós vamos ver que no decorrer desta lição, o Senhor realmente atenta para Jó e lhe mostra um ser justificado, perdoado, e lhe abençoa no seu último estado, mais do que no primeiro. Louvado seja Deus. E eu queria lhe dizer a você que ouve esta mensagem, esta programação, Deus pode fazer o mesmo na tua vida. Não desanime, não se desespere. Se o momento presente seu não é dos melhores, você já viveu situações muito melhor que a que está vivendo. Olha, não desista. Não chute o balde, como diz uma expressão popular. Não chute o pau da barraca. Não. Continue confiando no Senhor. Não se desespere, não perca a sua esperança. Pois a esperança é a expectativa confiante de que tudo pode voltar ao normal. E o nosso Deus, ele é especialista em fazer isto, em restituir aquilo que se perdeu. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos na nossa lição, Jó relembra seu passado de glória. A partir do versículo 1 do capítulo 29, Jó já vai lembrando quem ele era. Quem me dera ser como eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Jó começa a lembrar da proteção de Deus na sua vida, a sua prosperidade material, sua prosperidade espiritual. Olha, amados, os perdedores podem ter permissão para falar e não há nada de que falem com mais sentimento do que sobre os confortos que eles foram privados. Isso é natural de quem perde. Isso é natural de quem está enfrentando dificuldades no presente, A prosperidade anterior é um dos assuntos mais agradáveis do pensamento e da conversa de quem perdeu. Normalmente, quando você se depara com alguém que tinha uma vida abençoada, uma vida próspera, ele sempre fala daquilo que perdeu, daquilo que ficou para trás. Assim era Jó. Jó começa com um desejo. Quem me dera ser como eu fui. Glória a Deus. Assim Jó inicia seu relato falando da sua prosperidade. O seu desejo é: quem me dera que eu estivesse em tão boa condição como eu estava antes. Que eu tivesse riqueza, honra, prazer, como eu tinha então. Esse é um desejo natural de todo ser humano que está na prova. Jó deseja isto exatamente a partir de uma preocupação que ele tinha, não tanto com seu sossego e tranquilidade, mas quanto pela sua reputação, pela glória do seu Deus, que julgava Jó que tinham sido eclipsados por seus sofrimentos atuais. Para Jó e para qualquer outra pessoa, quando chega o sofrimento, quando chega as perdas, as decepções, parece que o poder de Deus está em eclipse. Uma nuvem embaça e você não consegue ver o mesmo poder que Deus tem. Pois bem, é o que exatamente Jó nos revela nas suas palavras. Quem me dera que eu pudesse ser restaurado, a minha prosperidade. E então vem aí as censuras, as repreensões de seus amigos que fizeram Jó ficar silenciado por muito tempo. Seus próprios princípios que parece que desaparecem. Bom, amados, se o nosso objetivo em desejar a vida, a saúde e a prosperidade, porque Deus possa ser glorificado e que a credibilidade da nossa profissão, da nossa prosperidade ser resgatada, preservada e promovida, seja exatamente para a glória de Deus, pode ficar certo. Deus está contemplando o teu coração. Se você se preocupa em estar bem, em sua situação ser restaurada para que Deus seja glorificado, pode ficar tranquilo que Deus está te acompanhando, Deus está te vendo e Ele pode a qualquer momento restaurar tudo que você perdeu. Olha Jó dizendo, quem me dera que eu estivesse em tão boa condição de espírito como eu estava então. Lembra que ele fala aqui
que Deus me guardasse, como naqueles dias ele me guardava. Então a luta fez com que Jó se sentisse como que abandonado. Mas Deus não abandona. Isaías falou, o Senhor falou pela boca de Isaías: não temas, eu sou teu Deus. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu sou contigo. É que a luta, a prova, faz muitas vezes nós pensarmos que Deus nos abandonou. Mas ele não abandona. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo de que Jó mais se queixava agora era um peso sobre o seu espírito. Ele estava batido devido ao fato de que Deus, para ele, havia se afastado. Por isso ele desejava que pudesse ter agora o seu espírito exaltado e encorajado na obra de Deus, como tinha antes. Que tivesse a comunhão que tinha antes, a liberdade que tinha antes. Era esse o pedido de Jó, né? Ele disse: olha, eu queria ser como eu fui nos dias da minha mocidade. Como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre a minha tenda. O que é que Jó está desejando aqui? Que o Senhor voltasse a se revelar para ele. Glória a Deus. Jó, quando estava no pleno vigor da juventude, pôde desfrutar das revelações de Deus. Mas olha, quando o problema vem, quando a crise chega, muitas vezes nos oprime de tal forma que até as revelações de Deus desaparecem. Glória a Deus. Parece que Deus não fala mais, parece que não sentimos mais a presença de Deus. Agora, meus amados irmãos, observem, aqueles que prosperam nos dias da mocidade e não conhecem os dias negros e nublados que vêm pela frente. Duas coisas tornam os meses passados, quando chega a prova para essas pessoas. Primeiro, o fato de que a consolação de Deus parece que não existe mais. Outro caso, sim, é a perca da alegria, da prosperidade, da doçura, da benevolência de Deus, da misericórdia de Deus. Quando você está na bênção, mas não se lembra que dias de trevas poderão vir. A Bíblia fala no dia mau, né? Quando você não se previne que o dia mau pode chegar, essas duas coisas poderão lhe atormentar. Primeiro, você achar que Deus lhe abandonou. Segundo, não acreditar na benevolência de Deus. Não crer na misericórdia de Deus. Não meditar que aquele Deus que lhe abençoou no passado, ele é o mesmo. Se ele permitiu tamanha prova, é porque ele tem um propósito, ele tem objetivos. Então, é importante se preparar para o dia da adversidade. O salmista, ele dizia isso, exatamente, que o Senhor o guardasse do dia da adversidade. Então, Jó, ele tem esse reconhecimento, não é? Ele se lembra da sua prosperidade material, da sua prosperidade espiritual. Jó lembra-se do seu reconhecimento que ele tinha na sociedade. Os jovens lhe respeitavam, ele tinha uma posição oponente perante os necessitados, ele ajudava, ele dava apoio social aos menos favorecidos. Jó chega a dizer no capítulo 29 que era como se fosse os olhos do cego. Jó disse que os estrangeiros ele cuidava, né? Ele fazia isso acreditando firmemente que resultaria em acabar seus dias em paz, porque ele ajudava o necessitado, o pobre, o cego, né? O jovem, todos que lhe procuravam. E aí Jó faz uma ponderação importante. Jó era um rico fazendeiro, rico comerciante, temente a Deus, praticante da sua religião, valorizava muito a família, era um homem que defendia a justiça social, não era socialista em termos modernos, pois os tais proíbem a fé, né, em Deus e destrói a família. Não, Jó era um homem temente a Deus, defendia a justiça social, mas era um homem que repartia, era um homem generoso, era um homem bondoso. E isso criou em Jó uma expectativa de que seus dias seriam somente de bênçãos. E aí, querido, eu queria trazer uma ponderação importante com você. Dizer a você que os bens que fazemos, a bondade que temos, os atos de generosidade que praticamos, não nos isenta da dor, da luta,
Porque nós ainda estamos aqui na terra. Nós ainda estamos no mundo. Podemos a qualquer momento sermos atacados por qualquer adversidade. Mas de uma coisa tenha certeza. De uma coisa tenha certeza. A palavra de Deus diz: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Se você é alguém que semeia o bem, se você é alguém que faz o bem, se você é alguém que está sempre preocupado com o pobre, com o necessitado, se você é como Jó disse: eu era o olho do cego, eu era os pés do aleijado, eu era o pão do faminto, eu era a água para o sedento. Pode ficar certo. A Bíblia diz, Gálatas 6:9, não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo você ceifará, se não houver desfalecido. Continue fazendo o bem. Você fez o bem o ano inteiro. Estamos chegando ao final do ano. Não se canse. Não desista. Prossiga fazendo o bem. Prossiga sendo o olho do cego, os pés do aleijado, a água para o sedento, o pão para o faminto. E creia na palavra de Deus, que diz que aquele que assim semeia, certamente a seu tempo ceifará. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amado, Jó lamenta seu estado presente. Jó que tinha um passado de prosperidade, Jó que era próximo materialmente, socialmente, Jó que era próximo na sua família, nos seus negócios. Ele agora sente o desprezo dos jovens, sente a tristeza pela falta de reconhecimento daqueles que ele tanto ajudou, que ele tanto abençoou. Na prova agora, os seus amigos, ao invés de chegar para ajudar, chegam para lhe acusar. Aquelas pessoas que sempre dependiam de Jó, agora se afastam dele. Sua própria esposa, que ele tanto amava, que já tinha tido 10 filhos com ela, chega para ele e diz: Jó, até o hálito da tua boca me faz mal. Veja, então Jó se encontra numa situação deplorável, né? A torpeza das pessoas afrontavam a Jó, as palavras, Jó é pisoteado, Jó é desprezado, até os mais jovens, de menos idade do que ele, né? Que deviam ter respeito a Jó, apesar das suas doenças, das suas lutas, mas a Bíblia diz que ridicularizavam de Jó, né? Criticavam a Jó. Meus amados irmãos, que situação tão difícil que Jó enfrenta, né? Jó exatamente chega no fundo do poço. Jó se sente como alguém abandonado por Deus. O sofrimento físico, o sofrimento emocional, né? Leva a Jó a esse estado, a se sentir abandonado por tudo e por todos, e até por Deus. Só vejo Jó falhando nesse ponto, porque Deus não abandona jamais. Deus pode até permitir a luta. Mas Paulo, escrevendo aos Coríntios 10:12, ele disse: olha, ele não nos prova além do suportar. Antes, com a prova, ele dá o escape. Louvado seja Deus. Então, querido, você que está sendo provado, você que está enfrentando momentos difíceis na sua vida, quem sabe essa lição está lhe fazendo refletir, recordar. Você está dizendo como Jó: pastor Jairo, o senhor não sabe, eu já tive uma vida próspera, eu já fui muito abençoado, já tive um bom emprego, eu já tive um bom carro, eu já tive uma boa loja, eu já tive uma família maravilhosa. Mas hoje estou passando por momentos difíceis. Quem sabe quantos que me ouvem neste momento estão fazendo esta reflexão, fazendo uma comparação dos dias passados com os dias presentes, estão percebendo uma diferença muito grande. Não sabia Jó que Deus só tem bons planos a nosso respeito, e dele só vem boas dádivas. Olha o que disse o profeta Jeremias, capítulo 29, e o versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Louvado seja Deus. Jeremias está trazendo uma palavra maravilhosa para quem está enfrentando esse momento, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Pensamentos aí é planos,
é propósito. Deus tem planos com a minha vida e com a sua vida, querido. Ele diz, olha, e os meus planos, os meus pensamentos são pensamentos de paz e não de mal. Deus não deseja o mal para ninguém. Deus só deseja o bem. E ele diz que vai dar o fim que esperais. Aqueles que confiam nele, aqueles que descansam nele, o Senhor tem um fim melhor para lhe dar. Olha, São Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Observe esta palavra, toda boa dádiva e todo dom perfeito. Tudo que você conhece de bom e de perfeito vem da parte de Deus. Ele só tem o melhor para nos dar. Aleluia! Desce do Pai das luzes, desce do Pai celestial, em quem não há mudança, nele não há mudança, ele não muda, nele não há sombra de variação. Ele é um Deus eterno, ele é criador do tempo, está acima do tempo e ele é o dono do tempo. Descansa no Senhor. Talvez você se sinta como Jó, né? Jó sentiu-se como que estava abandonado por Deus, né? Jó, quase em desespero, chega a pensar isso, que tinha sido abandonado pelo Senhor. Não é? Jó se sentiu abandonado pelos homens, Jó se sentiu abandonado pelas pessoas, Jó se sentiu abandonado até por aqueles que ele ajudou, que ele socorreu. Não é? Jó se sentiu como uma escória. Quantas pessoas não passam por esse sentimento a essa hora? Quantos que me ouvem que estão se sentindo abandonados? Pastor, eu fui abandonado pela minha esposa, outros eu fui abandonado pelo meu esposo, eu fui abandonado pela minha família, os meus amigos me abandonaram. Quanta gente com esse sentimento? Quantas vezes um sentimento de injustiça não assola a nossa alma? Mas, amados, cheguemos diante de Deus, entreguemos tudo no altar do Senhor. Confie no Senhor, ainda que esse sentimento venha ao seu coração, mas coloca todo esse sentimento aos pés do Senhor. Ele é poderoso para te ajudar. E agora, Jó faz a sua última defesa. Jó se coloca diante de Deus. No capítulo 31, ele diz, Senhor, eu fui um patrão justo. Eu ajudei aqueles que trabalharam comigo. Senhor, eu fui um juiz justo. Quando eu julgava, eu nunca levantei a mão contra o órfão. Eu sempre ajudei o necessitado. Jó começa a se defender com a sua justiça. Jó se lembra que foi justo até com os seus inimigos, até com os forasteiros que passaram por ele. Jó diz, eu abençoei, nunca amaldiçoei. Nos versículos 35, 37, Jó lembra de sua administração. Jó lembra do seu juramento que fez. Jó lembra que seu braço, não é? Era um braço que se estendia para o necessitado, para o carente. Jó está fazendo a sua defesa. Esse capítulo 30 contrasta com o capítulo 29. Pois no capítulo 29 Jó só lamenta, mas no 30 ele busca se defender. No lugar em que Jó desfrutava do respeito e da honra dos anciãos da cidade e das pessoas importantes, Jó agora se sente desprezado pelas pessoas mais vis, não é? Mas ele impõe o seu respeito. Ele introduz agora a sua posição, dizendo, olha gente, eu sempre fiz o que era bom. Eu sempre ajudei, eu nunca fui injusto. Né? E o capítulo 29 termina Jó lembrando de como em épocas passadas ele era semelhante a um rei entre os homens. Aí Jó impõe a sua posição. Você pode fazer isto na presença de Deus. Chegue a Deus, né? Coloque diante dele o seu passado, o seu presente e diga, Deus, lembra-te do que eu fiz, como eu sempre andei. Traga à memória aquelas palavras do rei Ezequias, quando Isaías chegou dizendo, põe ordem à tua casa porque morrerás e não viverás. Pense que mensagem tão difícil de ser absorvida. Mas naquela hora, o rei Ezequias se vira para a parede, começa a chorar, e a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo e diz, Senhor, lembra-te que eu andei na tua presença e fiz o que era reto aos teus olhos. Aleluia! Oh, e o Senhor ouviu a oração de Ezequias. O profeta ainda estava no portão da casa, do palácio,
quando o Senhor torna a dizer, Isaías volta e diz a Ezequias que ouvi a sua oração e lhe acrescentarei mais 15 anos de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então faz o mesmo nesta oportunidade. Vai à presença de Deus. Coloca o teu passado, o teu presente diante de Deus. Invoca a bênção do Senhor. Esse Deus, ele é maravilhoso para nos ajudar. Faça como Jó, creia na justificação. Jó cria na justificação do homem. No capítulo 9, versículo 2, Jó diz, na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? Jó está questionando aqui a justificação. No versículo 15 ele diz, a ele, ainda que eu fosse justo, lhe não responderia, antes o meu juiz pediria misericórdia. Então, Jó está vendo a dificuldade, né? A dificuldade do homem se justificar diante de Deus, mas ele ainda apela para a misericórdia. No capítulo 25, verso 4, Jó diz, como, pois, seria justo o homem perante Deus? Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce da mulher? Então, Jó reconhece a sua necessidade de justificação, mas acredita que Deus é poderoso para justificar, acredita que Deus é misericordioso, reconhece o limite da raça humana. Jó diz, olha, é quase impossível, como seria puro aquele que nasce de mulher? Então Jó reconhece a sua condição diante de Deus, mas apela para o seu poder justificador. Aleluia! Portanto, você que me ouve nessa oportunidade, perdoe a você mesmo. Olha, eu tenho descoberto nessa experiência ministerial que Deus tem me dado. Há muitas pessoas que sofrem muito porque recebem o perdão de Deus, mas não conseguem perdoar a si mesmo. E nesta tarde, neste momento, eu quero encerrar esta mensagem, concluir essa mensagem dizendo para você, perdoe a si mesmo, perdoe. Né? A justiça própria vem acompanhada de uma consciência de culpa e condenação. Não confie em justiça própria. O homem, ele não tem justiça própria. A justiça que nós podemos alcançar é a justiça divina. Glória a Deus, se o homem pode encontrar justiça em alguma parte da sua vida, em algum momento da sua vida, essa justiça não é do homem. Nós só podemos ser justificados em Deus. Olha o que diz o escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Glória a Deus. Creia no poder da palavra, essa palavra que limpa, esta palavra que purifica, esta palavra que trabalha na vida do homem. Então chegue-se perante Deus com o coração puro, com inteira certeza de fé. Glória a Deus. Ponha toda a sua fé no Senhor Deus e Ele vai purificar a sua má consciência. Louvado seja Deus. Assim como muitas pessoas hoje, Jó estava sempre consciente de seus pecados. O homem não pode fugir desta realidade. Somos pecadores. Estejamos conscientes dos nossos pecados. Todavia, quando nascemos de novo, quando reconhecemos que nossos pecados foram perdoados, pois a nossa vida passada deixou de existir, Deus disse que não mais se lembraria das nossas transgressões. Lembra que o Senhor disse, olha, as tuas iniquidades lançarei no mar do esquecimento. O Senhor se esquece, glória a Deus. Se Deus não se lembra mais, então por que então você fica se lembrando? Você fica se martirizando? Não, meu querido, levante a sua cabeça, confie em Deus. Talvez você diga que ainda não é um justo porque teve fraqueza em algumas áreas da sua vida e que não conseguiu vencer. Mas lembre, 1 de João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus sempre tem uma porta de escape. Deus sempre está pronto a ajudar. Vá a Ele, confesse os seus pecados, se arrependa, sinta tristeza pelos seus erros e Ele é fiel e justo para lhe perdoar e lhe purificar de
toda a injustiça. Queridos, aqui está uma palavra de Deus que vem exatamente para nos ajudar. Quando um justo peca e sente-se culpado, aparece um sentimento de injustiça, indignidade e de vergonha. Isso é o que a Bíblia chama de arrependimento. Mas Deus tem sempre uma solução. Primeiro, quando você confessa os seus pecados, você recebe perdão imediatamente. Segundo, a Bíblia diz que Deus também nos purifica de toda injustiça. Isso significa que nos garante uma posição perpétua de justificados na presença de Deus. Então, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que essa palavra possa lhe ajudar na trajetória da vida. Talvez você esteja se defendendo diante de Deus, mas olha, o homem não tem de que se justificar. Glória a Deus. Mesmo que viva uma vida íntegra, uma vida religiosa, uma vida dedicada ao Senhor, mas veja bem, somos pecadores. Aos olhos de Deus, não temos de que se gloriar. De que se gloria o homem? Glorie-se nisso, de conhecer ao Senhor. Então busque a misericórdia de Deus, reconheça que é um mísero pecador, descanse em Deus. Se o seu presente não é tão bom, mas saiba que Deus é poderoso para restaurar a sua vida, para restaurar sua família, para restaurar os seus negócios, para lhe fazer voltar a desfrutar de uma vida abençoada. Que Deus te abençoe. Desejamos as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Que nesse final de ano o Senhor visite a sua casa, visite a sua família e que esta bênção da restauração venha sobre você. Vamos orar ao Senhor logo mais. Vamos já ouvir um belo hino na voz da Miriam Mical, cantando Presença de Deus, e já estaremos orando com você e por você. Processo, todos se foram em meu desespero, os que estavam fugiram. Pensei que só eu estaria e que tudo acabaria, que seria meu final. Mas no meu processo pude compreender que o amor de Deus nunca deixa de ser. Ele disse que comigo estaria e sua presença me acompanharia. Que me falte tudo, menos sua presença. Que se vão todos, menos teu Espírito Santo. Que me tirem tudo, mas algo jamais poderão tirar. Que eu deixe de adorar e glorificar. Agora não me sinto só. Seu amor dia e noite me acompanhar. Mas no meu processo pude compreender que o amor de Deus nunca deixa de ser. Ele disse que comigo estaria e sua presença me acompanharia. Sua presença, que se vão todos, menos teu Espírito Santo. Que me tirem tudo, mas algo jamais poderão tirar. Que eu deixe
de adorar e glorificar. Prometeu estar comigo até o fim, do seu amor não duvidarei. Ele é meu amigo fiel, em minha debilidade me sustentará, seu Espírito forças me dá. Ele comigo vai, que me falte tudo, menos sua presença, que se vão todos, menos teu Espírito Santo, que me tirem tudo, mas algo jamais poderão tirar, que eu deixe de adorar e glorificar. Que me falte tudo, menos sua presença, que se vão todos, menos teu Espírito Santo, que me tirem tudo, mas algo jamais poderão tirar, que eu deixe de adorar e glorificar. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Vamos agradecer por este momento que estivemos juntos. Esperamos que Deus tenha falado ao seu coração. Então vamos orar. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos por esta oportunidade, por esta programação, por mais este momento contigo, por mais este culto no lar, por mais este culto na família. Meu Deus, por todos aqueles que foram abençoados por esta palavra. Sabemos que há pessoas que estão passando a mesma experiência de Jó. Decepcionados, frustrados, perderam o que tinham. Eram pessoas prósperas, abençoadas, mas por algum motivo, sabe o Senhor, agora se encontram vivendo momentos difíceis em suas vidas. Pai, eu te peço em nome de Jesus, abençoa cada um. Senhor, que nenhum deles venha confiar em sua justiça própria, mas confiar na tua justiça, confiar na tua misericórdia, confiar que tu és um Deus que justifica o homem, que perdoa o homem. Então, nessa hora, Pai, recebe cada um como pecadores arrependidos, necessitados de ti, que dependem exclusivamente da tua graça e da tua misericórdia. Senhor, ajuda os que estão enfermos, cura, Senhor, os que estão no leito, aqueles que estão passando por crise econômica, financeira, desempregados. Venha ao encontro, Senhor, abre portas. Eu te peço em nome de Jesus, restaura. Tu és um Deus restaurador, Senhor. Nós já te pedimos, aqueles que pedem perdão dos seus pecados, perdoa, Senhor. Oh, lava no teu sangue precioso. A tua palavra diz, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, Senhor, entra em ação agora com o teu sacrifício vicário, com o teu sangue remidor e purificador, e nós já te agradecemos em nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa. Foi muito bom estar com você. Continue conosco nesta programação. Amanhã, a partir das 10 horas, a Santa Ceia do Senhor transmitida. Você pode nos acompanhar aí de sua casa. Também à noite, a partir das 19 horas, o nosso culto de aniversário do ciclo de oração e da campanha visitadora aqui do Templo Sede. Deus te abençoe, Deus te guarde, fique na paz do Senhor e lembre-se, viva o dia de hoje como se Cristo voltasse agora.